O grupo de Jancik é o Nascensoristu. Segundo o Pravda, até 25 mil cubanos podem ser enviados à Rússia, causando choque atualmente. Ainda não tivemos esse tipo de reportagem aqui. Vou trazer essas informações rapidamente. Vamos ver. De acordo com o relatório do Pravda, até 25 mil cubanos podem participar da guerra da Ucrânia pela Rússia. Isso está sendo relatado como uma informação oficial que foi realmente comunicada até mesmo ao Congresso dos Estados Unidos da América. O importante é que essas tropas não são forças regulares enviadas pelo governo cubano. O lado russo recruta pessoas em Cuba e as leva ao campo de batalha por contratos. Em outras palavras, não é o governo cubano que está enviando tropas oficialmente, mas sim a Rússia que está levando essas pessoas. Se 25 mil pessoas realmente forem enviadas para a linha de frente, os cubanos se tornarão a maior força estrangeira lutando na Ucrânia. Sabe-se que esse número supera muito o das tropas norte-coreanas. Como já foi confirmado que cubanos participam como mercenários na guerra da Ucrânia, essa informação não é totalmente infundada. Há relatos de soldados capturados no campo de batalha com passaportes cubanos. Por que tantos cubanos lutam pela Rússia? O motivo é só um: dinheiro. As condições da Rússia têm valores impensáveis para os padrões de Cuba. Prometem salário de $2.000 por mês, cerca de 2,8 milhões de won. O salário médio em Cuba é cerca de $20 mensais, quase 100 vezes menor que esse valor. Em Cuba, a vida está extremamente difícil devido à escassez de energia, ao aumento exorbitante dos preços e à falta de alimentos. Nesse cenário, a promessa de receber $2.000 mensais na Rússia vira grande tentação. Para quem quer sustentar a família e ter uma vida um pouco melhor, isso pode parecer uma oportunidade que vale a pena correr o risco. Assim, a forma como a Rússia recruta cubanos vai além de apenas aumentar o número de pessoas. Para os cubanos que sofrem com dificuldades econômicas, isso é uma chance de sobrevivência. Para a Rússia, são novos soldados e recursos necessários para a guerra. É também o resultado das necessidades de ambos se encaixarem. O problema é que muitos jovens cubanos arriscam a vida em campos de batalha desconhecidos. O governo cubano oficialmente afirma que não tem relação com isso, mas muitos analisam que, considerando na escala local e as rotas de deslocamento, é difícil acreditar que não saibam de nada. A relação entre Rússia e Cuba vem desde a Guerra Fria. Por isso, muitos questionam se seria possível esse deslocamento de tropas sem aprovação. A maioria acredita ser impossível recrutar 25 mil cubanos sem o aval ou ciência das autoridades cubanas. Olhando para a situação recente, isso parece ainda mais convincente. Atualmente, Rússia e Cuba estão fortalecendo seus laços como nunca antes. Agora, eles vão além dos intercâmbios diplomáticos e colaboram militarmente. A Duma russa aprovou recentemente o acordo militar entre Rússia e Cuba. O conteúdo do acordo inclui os objetivos da cooperação militar, as diretrizes para sua implementação e até as formas concretas de execução. Em outras palavras, os dois países estabeleceram completamente uma estrutura legal sobre como irão agir militarmente daqui para frente. Esse desenvolvimento é muito parecido com os movimentos antes de Rússia e Coreia do Norte formarem uma aliança militar. Antes de Coreia do Norte e Rússia intensificarem sua cooperação militar, eles também assinaram primeiro um acordo para estabelecer uma base legal como essa. E apenas alguns meses depois, a aliança militar entre os dois países foi oficializada. Agora, a ordem que Cuba e Rússia estão seguindo é muito parecida com aquela época. Esse acordo não tem significado leve. No futuro, é provável que os dois países façam exercícios militares juntos e se apoiem com equipamentos ou armas. Além disso, especialistas acreditam que pode até ser incluída a possibilidade de instalar bases ou instalações militares nos territórios de Cuba e da Rússia, respectivamente. Dada a posição geopolítica de Cuba, isso significa mais que cooperação simples. Cuba está a cerca de 150 quilômetros dos Estados Unidos da América. Se a Rússia instalar instalações militares ou bases de mísseis em Cuba, para os Estados Unidos, será como reviver o pesadelo da Guerra Fria. Este momento é interessante porque os Estados Unidos da América anunciaram o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Do ponto de vista da Rússia, isso significa que mísseis de longo alcance, fabricados pelos Estados Unidos, estão sendo posicionados perto de suas fronteiras. Em seguida, a Rússia ratificou um acordo militar com Cuba. Difícil ver esse timing como coincidência. A Rússia jogou a carta de Cuba como uma resposta direta às ações dos Estados Unidos. Parece que, com esse acordo, a Rússia enviou uma mensagem clara. Se os Estados Unidos da América colocarem mísseis perto de nossas fronteiras, posicionaremos forças militares próximas deles. Esse é o recado. Na verdade, alguns oficiais militares russos mencionaram a possibilidade de usar Cuba novamente como uma base estratégica avançada. Isso significa que pode se repetir uma situação como a crise dos mísseis de Cuba em 1962, com mísseis russos de médio e longo alcance sendo posicionados bem na frente dos Estados Unidos.
Se os Estados Unidos realmente fornecerem mísseis Tomahawk para a Ucrânia e a Rússia responder posicionando mísseis táticos em Cuba como retaliação, a tensão pode rapidamente escalar ao nível da Guerra Fria. A proximidade da costa leste dos Estados Unidos da América com Cuba faz com que a presença militar russa na região altere totalmente o cálculo de segurança americano. Olhando para todos esses movimentos, mesmo que o governo cubano diga que não está envolvido, é difícil evitar a suspeita de que, na verdade, está agindo em estreita coordenação com a Rússia. O contingente de 25 mil soldados, a aprovação do acordo por parte de Raon russo e até mesmo a análise do apoio dos mísseis Tomahawk pelos Estados Unidos, todos esses elementos estão interligados em um único fluxo. Agora, Cuba não é apenas um simples espectador nem uma vítima. Está se posicionando como outro eixo importante dentro dos cálculos estratégicos da Rússia. A Rússia investirá cerca de dólares americanos 1 bilhão em Cuba até 2030, equivalente a 1,4 trilhão de won. Atualmente, Cuba está enfrentando uma recessão econômica devido, entre outros fatores, às sanções dos Estados Unidos. Para resolver essa situação, a Rússia deve continuar colaborando com Cuba, oferecendo investimentos e apoio em diversas áreas, como o investimento em infraestrutura de petróleo. Claro, ainda precisamos observar se a Rússia realmente vai investir ou não, mas parece certo que a relação entre Cuba e Rússia está se tornando cada vez mais próxima. Para a Rússia, atrair muitos mercenários estrangeiros é uma estratégia vantajosa, conforme a análise da Phobos. A Rússia não precisa se responsabilizar social ou nacionalmente por mercenários estrangeiros mortos ou feridos em batalha. Como não são russos, não é preciso pagar pensão às famílias dos mortos, e o risco de revolta interna pela guerra diminui. Mesmo dentro da Rússia, o cansaço está aumentando significativamente devido à prolongação da guerra. Muitos jovens russos morrem na linha de frente, causando revolta entre seus familiares contra o governo. Mas se mercenários estrangeiros lutarem em seu lugar, a situação muda. Na Rússia, menos pessoas lamentam a morte dos filhos, facilitando o controle da opinião pública contra a guerra. Para o regime de Putin, essa estrutura é muito atraente, e usar mercenários estrangeiros é mais eficiente em custos. A Rússia está atualmente em um regime de economia de guerra, mas os preços internos estão disparando e os custos da guerra se tornaram insustentáveis. É possível contratar mercenários estrangeiros por custo baixo. Para jovens de Cuba, Ásia Central e África, $2.000 mensais pode mudar vidas. Mas para a Rússia, é menos que o preço de uma peça de caça. A Rússia está enviando jovens estrangeiros para a linha de frente por pouco dinheiro, mudando a composição do campo de batalha. De acordo com a lista de prisioneiros obtida pelo lado ucraniano em julho de 2025, 49% dos prisioneiros das forças russas, quase metade, são estrangeiros. Há pessoas de Cuba, Ásia Central, África e outros continentes lutando pelas forças russas. Esse dado mostra que a guerra na Ucrânia deixou de ser só entre Rússia e Ucrânia, tornando-se um conflito multinacional com vários países autoritários. Mas o motivo pelo qual a Rússia não teve escolha, a não ser adotar esse método, é a enorme perda de força militar. Difícil até de imaginar. Documentos internos das Forças Armadas Russas vazaram, detalhando mortos, feridos e desaparecidos entre janeiro e agosto de 2025. O conteúdo era chocante. De acordo com os registros oficiais, foram 86.744 mortos, 33.996 desaparecidos e 158.529 feridos. Em apenas 8 meses, as baixas das Forças Armadas Russas chegaram a 280 mil pessoas. Esse número é difícil até para a Rússia suportar. Após mais de 3 anos de guerra, as baixas reais devem ser bem maiores. Por causa da censura na Rússia, não há dados detalhados. Mas o Ministério da Defesa do Reino Unido estima que as baixas das Forças Armadas Russas já superam 1 milhão. Esse é o maior número de vítimas em uma guerra da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. Devido a essas enormes perdas humanas, a Rússia se viu em uma situação desesperadora para repor suas tropas. No entanto, dentro do próprio país, já não surgem mais novos recrutas. Se o governo impor recrutamento obrigatório, a fúria popular pode explodir e desestabilizar a sociedade. Por isso, o regime de Putin foca mais no exterior. A estratégia de comprar pessoas com dinheiro, ou seja, a contratação de mercenários estrangeiros. Essa estratégia se tornou o principal meio de preencher a lacuna de pessoal da Rússia atualmente. Em vários países da África, jovens que sofrem com a pobreza, na Ásia Central, trabalhadores que não conseguem encontrar emprego. E na América do Sul, pessoas pressionadas por dificuldades econômicas estão aceitando as propostas da Rússia. Ao assinarem contratos com promessas como salário de $2.000, cidadania russa e indenização à família, eles deixam de ser trabalhadores para virar soldados.
Para a Rússia, o sistema é vantajoso. Estrangeiros lutam, morrem e recebem críticas em seu lugar. O descontentamento na Rússia cai e a guerra segue, mas isso é só cálculo do regime de Putin. No campo de batalha, mercenários estrangeiros são enviados à linha de frente sem equipamentos e tratados como descartáveis. Se esses mercenários estrangeiros morrerem, não há razão para pagar salários. No fim das contas, o motivo pelo qual a Rússia aumenta o número de mercenários estrangeiros não é por humanitarismo ou cooperação internacional, mas sim uma estratégia fria de sobrevivência para minimizar suas próprias perdas. A Rússia está derramando dinheiro em vez de sangue agora. E em troca, são os jovens de outros países que estão caindo em seu lugar. Atualmente, a cooperação entre Cuba e Rússia está acontecendo de forma bastante estreita. O que vocês acham da situação atual? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Por hoje é só. Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.